Fala, concurseiro! Bem-vindo ao canal Simplificando Direito. Eu sou o professor Rafael Lisboa e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a sua prova, para o seu concurso, os princípios do processo penal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Gente, os princípios do processo penal são diretrizes fundamentais que orientam toda a atividade jurisdicional. Eles garantem um julgamento justo e equilibrado. E vamos explorar agora cada um deles detalhadamente com suas definições e previsões legais, também no Código de Processo Penal. Então fique até o final do vídeo porque é muito importante. Princípio do devido processo legal previsto na Constituição Federal assegura que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio se desdobra no contraditório e na ampla defesa. O contraditório é o direito de ser informado sobre todos os atos processuais, mas também de poder contestá-los. Já a ampla defesa se divide em autodefesa e também a defesa técnica. A autodefesa é exercida pelo próprio acusado e ela é renunciável, ou seja, o acusado pode dispor da autodefesa, por exemplo, ficando em silêncio, enquanto a defesa técnica no processo penal é realizada por um advogado, por um defensor. E a defesa técnica no processo penal não é renunciável, ela é obrigatória. Não pode haver um processo penal sem que o acusado não tenha uma defesa técnica. Beleza? Princípio da presunção de inocência. O próximo princípio é esse, é muito importante também, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso significa que o ônus da prova cabe à acusação e o réu tem o direito de ser tratado como inocente durante todo o processo. Princípio da fundamentação das decisões judiciais, um princípio importantíssimo no processo penal, porque ele obriga o magistrado a fundamentar a sua decisão, ou seja, o juiz deve explicar os motivos que o levaram a tomar determinada decisão. Isso garante transparência e possibilita o controle das decisões. Na regra, no nosso processo penal, é que vigora o sistema do livre convencimento motivado. Ou seja, o juiz é livre para decidir como vai atuar, seja condenando ou absolvendo, só que tem que ser um convencimento motivado, ou seja, ele tem que fazer a motivação. Excepcionalmente, vigora o sistema da íntima convicção, no caso dos jurados do tribunal do júri, porque ali eles podem absolver ou acusar sem fundamentação. Eles só colocam lá a cartinha do sim ou não e pronto, está feito a sua decisão. Se você está gostando até agora do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante para eu continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Princípio da publicidade assegura que os atos processuais sejam públicos. Existem exceções, é claro, como nos casos que envolvem a segurança do Estado ou a intimidade dos envolvidos. Mas, em regra, a transparência é a norma geral que você tem que saber. Também existe o princípio da isonomia processual, ou igualdade de armas, também chamado de paridade de armas, garantindo que todas as partes no processo penal tenham as mesmas oportunidades de apresentar suas provas e argumentos. Ele é essencial para um julgamento justo e também equilibrado. Existe também, concurseiro, o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio é implícito no nosso ordenamento, isso cai muito em prova, eu vou repetir. É um princípio implícito, porém de demais, você tem que prestar muita atenção porque ele é muito importante. O que diz esse princípio? Ele assegura o direito de recorrer de uma decisão para uma instância superior, permitindo assim a revisão de decisões judiciais. Princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, previsto também no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 53, estabelece que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso significa que o juiz do caso deve ser imparcial e, o principal, previamente determinado pela lei. É por isso também que decorre do princípio do juiz natural que não há tribunal de exceção, ou seja, se um crime foi cometido, não pode haver um tribunal a ser criado depois
depois do crime para julgar aqueles casos, como, por exemplo, aconteceu no Tribunal de Nuremberg, que foi criado só para o julgamento dos crimes nazistas. Princípio da identidade física do juiz, identidade física do magistrado. Esse princípio exige que o juiz que conduziu a instrução do processo seja o mesmo que profira a sentença. Isso garante que o juiz tenha pleno conhecimento dos detalhes do caso judicial. Também existe o princípio da vedação às provas ilícitas, o princípio que cai demais em prova. O princípio está previsto no artigo 5º também da Constituição Federal, inciso 56. E ele proíbe o uso de provas obtidas por meios ilícitos. Isso inclui, por exemplo, provas obtidas por meio de tortura ou violação de correspondência. Então, se uma prova ela é ilícita, todas as provas que derivam delas também serão ilícitas. Essa é a teoria do fruto das árvores envenenada. Princípio da vedação às provas ilícitas, um princípio de muita importância no processo penal brasileiro. E também existe o princípio da vedação à autoincriminação, o famoso nemo tenetur si detegere, em expressão em latim que também pode aparecer na sua prova. Esse princípio assegura que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso inclui, por exemplo, o direito ao silêncio e a não responder perguntas que possam incriminá-lo. Mas, profundamente falando, o acusado não é obrigado a produzir prova ativa, uma prova invasiva, algo que vá com que ele tenha, por exemplo, que assoprar o bafômetro. Assoprar o bafômetro, por exemplo, é um comportamento ativo do acusado, por isso que ele não é obrigado a suportar, pelo princípio da vedação à autoincriminação. Agora, é claro que se for uma prova não invasiva ou que exigir apenas um comportamento passivo do acusado, não há violação a esse princípio. Então, repetindo, o princípio da vedação à autoincriminação, ele comporta comportamento, ele proíbe provas invasivas ou que exigem um comportamento ativo do acusado, como, por exemplo, ele ter que escrever alguma coisa para fazer reconhecimento de assinatura, por exemplo. Princípio do non bis in idem. Esse aqui é o último princípio da nossa aula e garante que ninguém pode ser processado ou punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Isso protege o indivíduo de múltiplas punições por um único ato. Esse princípio é fundamental também no processo penal. Se você quer dominar o direito penal, conheça os nossos mapas mentais penais. Eles são uma ferramenta incrível para fixar o conteúdo e se preparar para provas e concursos. Clique no link na descrição para saber mais. E mais de 10 mil alunos estão adorando os mapas. Conheça você também. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado aqui dos princípios do processo penal e não se esqueça do seu like, da sua inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima, um abraço.